Vamos lá, deixa eu trazer o Zé Genuíno. Bom dia, Genuíno, tudo bem? Bom dia, Léo. Olha, eu estava assistindo a intervenção do Aquiles e eu concordo inteiramente com ele. O Ciro é aquele coronel que resgata no fundo da alma aquela essência autoritária que não sabe perder. E como ele é muito arrogante, ele quer sempre trabalhar com ter um inimigo para bater. E ele, desde quando ele saiu do governo, foi candidato, o PT virou um inimigo. Agora é o Lula e o PT. Então, é uma figura que está fazendo uma opção pela direita. Eu acho que o Ciro quer se credenciar como um dos quadros da extrema-direita no Brasil com o Bolsonaro. O discurso dele, o perfil dele, quando ele foi filiado ao PDS, quando ele fazia a militância de direita no movimento estudantil, e houve toda uma tentativa, eu convivi muito com ele na Câmara, antes, quando ele era ministro, para que ele adotasse um projeto de esquerda e centro-esquerda. E ele sempre resistia, porque ele é a política e o mundo é ele, é tudo centrado nele, entendeu? Então, eu acho que ele está fazendo uma escolha, vamos dizer assim, decorrente do seu perfil, da sua essência política enquanto militante. Ô, Genuíno, isso que você fala, que ele é muito ele, exatamente, isso ficou claro para mim num episódio, né? Que inclusive arrastou o PT para apoiá-lo, quando. Lembra que em 2014, na eleição de 2014, ele estava, se eu não me engano, no PSB, no partido do Lembra? Eduardo Campos. Então, e o Eduardo Campos queria ser candidato a presidente. Aí ele fez de tudo para implodir a candidatura do, do Eduardo Campos, menos por apoio ao PT e a Dilma, mas mais pensando nos seus próprios interesses. E isso acabou arrastando o PT para apoiar ele, ao Cid Gomes, etc. E tal. Olhando retrospectivamente, você acha que o PT errou ao apoiar os governos do Ciro e do Cid no Ceará? O PT não errou, porque o PT construiu um caminho que era unir o PT com a centro-esquerda, e os Gomes representavam a centro-esquerda. É tanto que o Cid e o irmão dele, que foi prefeito de Sobral, representa a centro-esquerda progressista no Ceará. Os Gomes, a parte da família, a irmã, o irmão e o Cid, eles representam esse resgate, porque os Gomes tinham o lado progressista e o lado autoritário do coronelismo, a cultura do coronel. No Ceará, a cultura do coronel é algo muito forte. Por exemplo, o Ciro, ele tinha dificuldade de conviver com o PT, porque o PT é uma proposta que vem de baixo para cima, com todos os problemas, com todas as dificuldades. E eu acho que o PT agiu correto. É tanto que chegou uma hora de superar a hegemonia dos Gomes, e isso aconteceu com o Camilo, com o Eumano, e agora a discussão com a prefeitura, com a candidatura a prefeito de Fortaleza. Eu acho que foi um caminho relativamente construído e corretamente trilhado pelo PT. Se o PT não tivesse feito esse caminho, não teria chegado agora à condição de governar o Estado e governar com condições a eleição em Fortaleza com o candidato do PT. Não, e é importante com o apoio do Cid, né? O Cid se desgarrou, você lembrou bem. O Cid, a Isolda, o ex-prefeito de Sobral, o irmão do Ciro, a irmã do Ciro, quer dizer, a família continuou com o caminho progressista dos Gomes, em Sobral e depois em Fortaleza. Porque o Ciro, ele precisou de ser uma espécie de asa do PSDB com Tasso para chegar à prefeitura e chegar ao governo do Estado. E fez isso, depois ele quis ter autonomia, construiu essa autonomia política, e o PT foi aliado dele, e foi correta a opção que o PT fez, mesmo com divergências internas. Chegou o momento, que foi exatamente na preparação da eleição de 2022, que houve essa ruptura. E eu acho que o Ciro está se credenciando como um dos líderes da extrema-direita para disputar a base social do bolsonarismo. É isso aí, tivemos uma aula de acho. Ceará e de política nacional. Valeu, Aquiles, Daiane. Vou passar a bola para a Daphne. Tchau, Bom dia, gente. Genuíno. Abraços. Tchau, tchau. Valeu. Opa, deixa eu pedir desculpa, eu estava com o microfone aqui desligado, a minha tosse matinal, eu tenho que desligar o microfone. Deixa eu agradecer aqui ao Jesus. O Jesus sempre manda, Genuíno, um superchat para a gente, pedindo para a prisão do Bolsonaro, né?
Então, ele pede aqui nesse primeiro superchat: para salvar o Brasil só exterminando a seita quadrilha bolsonarista, com o povo na rua exigindo a prisão do Satanás Bolsonaro. Ele sempre manda para a gente todo dia que o Jesus está pedindo a prisão do Bolsonaro, depois ele reclama que não foi lido o superchat dele, mas então, Jesus, foi lido agora. Muito obrigada. Que é uma questão, né? Nem era nosso assunto aqui, eu não estava pensando em falar do Bolsonaro, mas está aí, o Bolsonaro disse que quer esperar, que quer recuperar os direitos políticos e disputar a eleição presidencial de 2026. Também, mais uma vez, diz que não ataca o Supremo Tribunal Federal, mas o gado que está em volta dele sempre ataca, né, Genuíno? Enfim. Olha, é o perfil do Bolsonaro, é a sua característica. Ele sempre está por trás de alguém que corre o risco. Ele nunca corre o risco plenamente. Ele sempre tenta se preservar, porque ele tem essa característica. Eu acho que a condenação e a prisão do Bolsonaro são fatos, vamos dizer assim, que compõem uma tendência principal da política brasileira. São tantas revelações, são tantas provas, que o próprio Supremo, ao tentar passar a mão na cabeça, eu acho que não vai conseguir, cai a sua legitimidade, porque fez tudo esse processo que vem do 8 de janeiro com o chamado andar de baixo e o andar de cima. Eu acho que é uma tendência política. E, nesse sentido, é importante a campanha, é importante estar nas ruas, é importante a exigência política, mas a gente entender que esse processo tem um caminho. E esse caminho nós estamos respeitando as características do devido processo legal, direito de defesa, prova, contraditório, para que ele não tente pousar como injustiçado. Eu acho que a tendência hoje, no meu modo de entender, tanto no Brasil como no mundo, é um certo declínio político da extrema-direita, apesar deles terem força. Eles vão ter força em algumas disputas na Europa, vão ter força nas disputas nos Estados Unidos com o Trump, mas a tendência dessa extrema-direita é acumular algumas derrotas eleitorais. Agora, eles representam hoje uma alternativa política para a crise do modelo capitalista neoliberal. Eles representam essa alternativa, porque a democracia liberal, formal, ela está sendo superada, ela é disfuncional para os interesses do grande capital, dos monopólios, do rentismo. E esse processo de radicalização política é uma tendência desse momento histórico que a gente está vivendo. Nós vamos ter muitas novidades nesse processo, principalmente entre o debate e o confronto entre a direita e a centro-esquerda e a extrema-direita. O que é necessário é a gente ter um programa mais claro, um projeto de futuro mais definido e voltar a abraçar a sociedade e dialogar com as ruas. E essas são as nossas debilidades. São os nossos desafios, né? O desafio da esquerda agora, ter esse programa mais definido. Você sempre fala sobre isso aqui, Genuíno. Genuíno, queria agradecer ao Márcio Galvão, que renovou o status dele de membro. Obrigada, Márcio. Ele diz assim: bom dia, viva Genuíno, excelentes análises, lucidez em estado puro. Então, obrigada aqui ao Márcio. Dá um bom dia também aqui para a querida Maria Tereza Rocco, minha amiga. Bom dia, TT. Genuíno, queria falar com você sobre essa, digamos assim, essa rusga que foi pauta da gente durante essa semana, né? O Lula disse numa entrevista para jornalistas internacionais que ele ficou assustado com as declarações do Maduro quando disse ali que pode haver um banho de sangue. O Lula disse quem perde as eleições toma banho de votos e não de sangue. E nessa entrevista coletiva que o Lula estava em Brasília, né? E ele disse também que o Maduro tem que aprender que quando você ganha, você fica, quando você perde, você vai embora, sugerindo ali que o Maduro queria a todo custo se perpetuar no poder e levantando alguma... Não que ele tenha levantado, mas foi uma declaração que não caiu bem, talvez, no estômago do Maduro, que, em resposta, não diretamente ao Lula, mas falou quem se assustou que tomasse um chá de camomila. E depois disso, a gente discutiu muito isso aqui na TV 247,
se o Lula devia se descolar da Venezuela, muita gente dizendo que o Lula tem que estar ao lado do Maduro, porque o Maduro é nosso vizinho e quem quer derrotar o Maduro são os democratas, quem dá golpe no Brasil. Queria saber como é que você viu essa crise entre Brasil e Venezuela, uma crise de palavras, mas é uma crise. Daphne, é uma crise de palavras que revela determinados conteúdos. Eu acho que foi uma declaração imprudente a do companheiro Lula, o presidente Lula. Principalmente porque nós temos que fazer um esforço muito grande para não tomar iniciativa em relação às opiniões sobre esse ou aquele país. Primeiro, porque o objetivo maior nosso é a integração sul-americana. E a Venezuela é parte importante dessa integração, pelo seu peso, pela sua posição geopolítica e pela a sua importância estratégica, que é alvo de uma política da extrema-direita, particularmente capitaneada pelos Estados Unidos. Por outro lado, o Maduro foi inábil, até foi insensível politicamente ao fazer a declaração sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que a gente tem que ser muito rigoroso, de parte a parte, no respeito da autodeterminação da soberania. E, principalmente, colocar que o nosso problema não é com a Venezuela, não é com a Argentina, não é com o Chile, não é com o Uruguai ou Paraguai, não é com o Peru. O nosso problema é com essa ordem imperialista que tenta transformar a América do Sul e a América Latina em América para os americanos, que é a velha doutrina Monroe. Então, eu acho que isso é um objetivo central. Nós devemos engolir alguns sapos, não responder na lata, e, no meu modo de entender, o processo eleitoral na Venezuela é interessante, a gente tem que acompanhar com muita atenção, apostar no aprofundamento da democracia na Venezuela. Tem problemas, tem lições a ser tiradas. Eu não concordo que se qualifique o governo de Maduro como um governo ditatorial. Nós podemos ter divergência, cada país tem seus caminhos e suas propostas. Eu acho que esse tensionamento seria dispensável, até principalmente a postura do Lula, que é de uma liderança mundial, que é de uma liderança regional. Ele tem que sempre pensar grande no que é fundamental para a integração latino-americana. E nós estamos vivendo uma época, conjuntura mundial, que é de tensionamento. São tensionamentos locais, regionais e mundiais. E uma liderança do Lula, um país do tamanho do nosso, com todas as potencialidades, e o fato da gente estar no subcontinente, que nós não temos conflito, nós não temos interesses conflitantes nem com a Venezuela, nem com a Colômbia, nem com os demais vizinhos. Portanto, nós temos que agregar, nós temos que fazer uma espécie de consenso progressivo da América do Sul para reconstruir a Unasul, o Conselho de Defesa Sul-Americano, porque nós não temos certeza do que vai acontecer com a eleição nos Estados Unidos. O nosso problema principal é a influência norte-americana na América do Sul, que é um continente estratégico em minérios, recursos naturais, proteína animal e vegetal, mercado. Nós temos que aprofundar nossas identidades culturais, econômicas, políticas, e não ficar gastando tempo com essas disputas que são menores. Então, nós temos que acompanhar o processo da Venezuela, torcer. Eu estou torcendo pela vitória do Maduro. Eu acho que é importante a vitória dele. É melhor se relacionar com o Maduro, apostar na sua vitória, do que a Venezuela entrar via eleitoral num governo de extrema-direita apoiado pelos Estados Unidos. Eu acho que aí sim a gente manifesta politicamente, não leva essa manifestação para um terreno de tensionamento. Nós não temos por que tensionar as relações com os nossos vizinhos, principalmente com os nossos vizinhos na América do Sul e na América Latina. Muito bom. Genuíno, deixa eu agradecer aqui o pessoal.
Mais um superchat. Sim, mais uma renovação. Obrigada, Nídia Valdez. Grande, corajoso e lúcido, genuíno, grandioso brasileiro. Então, está aí a Nídia também elogiando a participação do Genuíno aqui, a pessoa dele. O perfil A Voz da Revolução. Obrigada, hein, pela contribuição. Bolsonaro vira mártir se for morto. Sendo preso, vira só presidiário. Essa demora é absurda. Quem alivia tem interesse diferente do povo. Agora pense quantos Adélios estão por aí só esperando uma chance para a justiça se nega a fazer seu trabalho. E a justiça se nega a fazer seu trabalho? Ele pergunta. Pois é, está demorando mesmo. O José Augusto de Góes também contribui aqui com a gente, meu querido amigo José Genuíno, saudade das nossas conversas sobre a Petrobras na liderança da Câmara. Então, esse aí te conhece de conversar, então, Genuíno, diretamente, e está aqui assistindo a gente, com muita gente que está aqui, né? Outra pessoa tinha falado que te encontrou na Paulista e ficou muito feliz de conversar com você. Falar em Paulista, nós vamos estar na Paulista de domingo, às 11 horas, num ato unitário das forças progressistas de solidariedade ao povo palestino. Já que ele falou na Paulista, eu aproveito e faço esse comunicado. Domingo, 11 horas, na Praça Oswaldo Cruz. Domingo, 11 horas, na Praça Oswaldo Cruz. E falando sobre Palestina, né, eu queria entrar na questão da Câmara, né? Como é que você está vendo a Câmara agora já como candidata, né? Possível candidata, acho que tudo leva a crer que ela realmente vai ficar, porque já está em campanha, né? Ela não satisfeita de criticar os manifestantes que fizeram manifestação fora do Congresso contra a presença do Netanyahu, mas como ela também se encontrou com o Netanyahu, né? Esse Netanyahu que foi aplaudido dentro do Congresso americano. Como é que você vê essa movimentação? A gente teve uma entrevista com o Walid Rabah, presidente da FEPAL, onde ele disse, olha, estão aplaudindo o Hitler do momento, né? Como é que você viu isso? E a figura da Câmara também em relação à política de apoio a Israel e ao massacre do povo palestino, Genuíno? É o Estado político, econômico, militar do imperialismo. A Câmara Harris, ela representa esse estado profundo do imperialismo americano que tem nas relações com o governo de Israel uma espécie de porta-aviões no Oriente Médio. Não é por acaso que a força, a recepção, a própria presença do Netanyahu no Congresso americano, depois de todas as declarações do Conselho Internacional de Justiça, das entidades de direitos humanos da ONU, no meu modo de entender, um assinte, uma violência política contra o que está acontecendo contra o povo palestino. No meu modo de entender, é a natureza do imperialismo. A Câmara Harris, mesmo com seu perfil mais arejado, com a sua personalidade mais dinâmica, com a sua capacidade, inclusive, de derrotar Trump, é importante que ela derrote o Trump, porque o Trump é a extrema-direita que assola o que há de pior no sistema capitalista. Nós não podemos ter ilusão que vai ser um governo progressista, assim como alguns tiveram ilusões da esquerda em relação ao governo Biden. Nós não podemos ter ilusões em relação à Câmara Harris. Ela é do establishment, ela é representante dos grandes interesses imperialistas dos americanos. Por isso, ela não vai representar nenhuma ruptura com a política de dominação do império. O império quer representar essa ordem mundial que está em crise, porque nós estamos entrando no multilateralismo, estamos vivendo as dores dessa ordem multilateral e ela vai representar esse interesse. Nós não podemos ter ilusão. Eu acho que está se criando um clima que ela pode representar uma tendência progressista. Eu acho que isso não bate com a sua trajetória, nem com seus compromissos com o Estado imperialista americano. Tanto o Estado profundo americano, como as determinações geopolíticas, as determinações estratégicas do imperialismo americano, tanto em relação a Israel, como em relação a tentar submeter a Europa, que está numa crise profunda, como em relação, principalmente, à América Latina. Portanto,
não é com essa figura política que nós vamos dizer assim, aliviar essas tensões. Essas tensões vão continuar existindo porque ela é movida por interesses conflitantes, por interesses geopolíticos, por interesses estratégicos. E eu acho que o Brasil tem que ter muita cautela nesse posicionamento. É claro que, a partir dos nossos interesses, nós temos que fazer determinadas escolhas. Escolha na relação com os BRICS, escolha na relação com a América Latina, enquanto articulação geopolítica regional, e não ficar tanto nessa expectativa em relação às alianças estratégicas com os Estados Unidos e com a Europa, porque esse bloco, que militarmente a OTAN representa muito bem, e está representando agora no genocídio contra o povo palestino, apoiando o governo de extrema-direita de Netanyahu, não é o caminho. Eu acho que nós temos que fazer um tensionamento e as escolhas, que eu acho mais importante para não ter ilusões na candidatura, no movimento que a Kamala Harris está promovendo nos Estados Unidos. Você acha que, caso ela ganhe, o Brasil tem que temer, por exemplo, mais espionagem ou o apoio velado a uma tentativa de desestabilização do governo? Olha, Daphne, o imperialismo não deixa de ser imperialismo com a eleição dela. A primeira coisa é isso. Então, as características, os interesses e a dominação do imperialismo americano no mundo vai continuar, seja Partido Democrata, seja Partido Liberal. Seja com Obama, que foi uma figura que despertou tanta esperança, e foi o presidente daquela mega espionagem, foi o presidente da invasão da Líbia, da destruição da Líbia, nós não podemos ter ilusão. As personalidades têm seu papel, mas a história é escrita por interesses de classe, interesses profundos. Então, eu acho que o Brasil tem que estar se preparando para um cenário de tensionamento mundial, né? Com a eleição dos Estados Unidos, que essa tensão vai diminuir. Pelo contrário, pode até se agravar por causa do tensionamento interno, qualquer que seja o resultado da eleição, o tensionamento interno vai se radicalizar, seja com a vitória de um ou de outro. É claro que a gente torce para a derrota do Trump como o que ele representa de pior. Mas isso não deve nos levar à ilusão em relação à vitória do Partido Democrata, porque em matéria de política externa não dá para fazer essa escolha. É só ver a política externa do Biden depois de ter despertado muita coisa positiva quando ele foi eleito, substituindo o Trump. Agora, é claro que internamente eles podem tomar algumas medidas. No plano simbólico, tem efeito positivo a derrota do Trump, e nós temos que encarar dessa maneira. Mas aí a gente amarrar nossas esperanças, nossa bagagem numa aliança estratégica com os Estados Unidos dá uma diferença muito grande. Eu acho que a gente tem que ter uma posição mais clara, porque a crise da ordem mundial tem como responsável a dominação do imperialismo, tanto em relação aos países dependentes, como em relação ao que os Estados Unidos estão promovendo na Europa. Olha a crise que a Europa vive após a intervenção da OTAN na Ucrânia e a submissão da Europa aos interesses norte-americanos. Portanto, não é uma candidata que aparece com esse perfil mais arejado que vai resolver essas contradições profundas do Estado imperialista americano. É só ver o que aconteceu com o Kennedy, depois o que aconteceu com a candidatura do Bob Kennedy, o que aconteceu com Obama, que é o mais recente. É o imperialismo. O imperialismo é imperialismo. O imperialismo não vai ser substituído por esses movimentos de corpo. E, às vezes enfraquece, mas nós temos que ter clareza que a luta anti-imperialista tem que alcançar um destaque maior e tende a ser um dos objetivos que a gente tem que incluir na nossa estratégia global e na nossa estratégia regional e nacional, porque eles vão, numa crise como eles estão vivendo, eles vão radicalizar a defesa dos seus interesses. É só ver o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo nas relações com a Europa e a própria América Latina. Veja bem a maneira como os Estados Unidos se relaciona com o Milei na Argentina. É isso.
Não devemos ter ilusões. O imperialismo é imperialismo, independente da figura que está presidindo os Estados Unidos. Quando foi aventado o nome da Câmara, né, muita gente de esquerda se manifestou positivamente nas redes sociais, né? Inclusive, isso até virou meme, enfim, por vários comediantes de esquerda também, do entusiasmo que essa campanha da Câmara foi abraçada. Eu tive aqui segunda-feira com o seu companheiro de partido, Breno Altman, e ele estava indignado com esse, digamos assim, esse apoio incondicional à Câmara. O que você acha de certa parte da esquerda, né, e muita gente que participa, que movimenta as redes sociais? Como é que você, o que você acha por que você acha que essa esquerda não entende que a luta passa por dentro dessa questão geopolítica, por dentro de entender que o imperialismo realmente é a nascente do mal da política e por exemplo, que avance governos progressistas nos países da América Latina? O que você acha que está faltando para essa esquerda? Como é que a gente resolve esse problema? Se é que eu acho que sim, a partir do que você acabou de dizer, vê um problema nisso. É a falta de uma perspectiva transformadora e rupturista. É a falta da confiança numa alternativa revolucionária que transforme o mundo, que transforme os seus países. É uma espécie de ilusão de atuar nas brechas do imperialismo. Isso causa prejuízo. Se teve ilusões com o Biden, você se lembra quando ele foi eleito, teve ilusões de setores da esquerda, inclusive aqui no Brasil, em relação ao governo do Biden, e eu acho que essas ilusões se dissiparam. Imagine com a Kamala Harris, pela história dela, pelo perfil dela, e eu acho que as pessoas não estão examinando a questão de fundo. A esquerda não pode amarrar sua estratégia, seu projeto político, a uma divergência no interior das classes dominantes. Você pode tirar proveito dessas contradições, você pode, vamos dizer assim, fortalecer o caminho independente. Eu acho que essa ilusão causa um prejuízo, causa um mal para a estratégia autônoma da esquerda. Aliás, a lição que a gente tira da França insubmissa, da nova Frente Popular, é exatamente a autonomia, o projeto de estratégia, o projeto de reformas, o projeto rupturista. É nesse caminho que a esquerda tem que acumular força. A esquerda não pode não pode se amarrar à alça de caixão das tendências do imperialismo. Eu acho que isso é um equívoco muito grande. Então, nós não podemos aceitar que essas figuras mais arejadas em relação à extrema-direita possam ser protagonista de uma expectativa da esquerda. A esquerda tem que construir com independência programática, com uma estratégia própria, o caminho para enfrentar a crise do capitalismo. A crise é muito profunda, é a crise econômica, é a crise social, é a crise militar, é a crise ambiental, é a crise com as pandemias, é a crise com os refugiados. Quer dizer, eu acho que o fato da Kamala Harris receber com o governo de Israel, da maneira como recebeu, é uma prova de que ela vai dar continuidade, ser eleita à política externa do imperialismo americano. A esquerda não pode ter esse tipo de ilusão. Esse tipo de ilusão prejudica, descredencia. Nós estamos vivendo uma crise que é essencial que a esquerda apresente as suas credenciais, as suas alternativas. Quando ela apresenta isso, ela tende a crescer. Foi o que nós fizemos aqui na preparação da campanha, na campanha do Lula, o Gustavo Petro na Colômbia, a própria discussão que está se desenvolvendo na Frente Ampla do Uruguai. Nós temos que superar a crise no interior do MAS, na Bolívia, para que os adversários não tirem partido dessa divisão para ascender ao poder. Portanto, eu acho que a esquerda tem que cuidar desta alternativa autônoma, própria, independente, com o programa e com a estratégia. Tirar proveito das contradições dentro da ordem imperialista é necessário. Agora, tirar proveito não significa se aliar a um lado e ter ilusões em relação a um dos lados, mesmo aquele lado que é mais arejado do que a extrema-direita representada pelo Trump. Muito bom.
O pessoal aqui elogiando a sua clareza, Genuíno. Queria agradecer aqui ao Jairo Costa. Bom dia, Daphne. Salve o conterrâneo José Genuíno, guerreiro do Ceará e do Brasil, meu contemporâneo na UFC. Então, Muito obrigado. Falar em UFC, nós vamos participar dos 70 anos da fundação da Universidade Federal do Ceará em setembro. Eu estou conversando com os promotores desse evento para ter uma participação nos 70 anos da Universidade Federal do Ceará. Legal. O Antônio Marcos Donaton, Genuíno, a esquerda no Brasil, no mundo, não enfrenta seus dilemas. Defendo o socialismo, mas não acredito no socialismo de Maduro, diz aqui o Antônio Marcos. Nós podemos ter críticas à visão socialista do Maduro, nós podemos ter crítica ao processo, ao caminho da Venezuela. Ter crítica não significa não ter relações de amizade, não ter relações de compartilhamento, não ter relações de aliança. A Venezuela não é o nosso inimigo. O nosso inimigo é quem quer a América para os americanos. É bom a gente ter a noção desse processo. E eu acho que o Lula está tendo uma postura madura no enfrentamento do Milei, e eu acho que ele tem que ter essa atitude de grandeza na relação com o governo do Maduro. Muito bom. O Ricardo Ramos é novo membro, entrou aqui, então muito bem-vindo, Ricardo, aqui à nossa comunidade. É sempre muito satisfatório, muito bom quando alguém entra aqui como novo membro. É só apertar aí o botãozinho do YouTube, tá? Quem puder também pode fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com/apoio, ou mandar superchat, ou apoiar por Pix, em pix@brasil247.com.br. Leila Jenkins, Maduro e a Revolução Bolivariana enfrentam o imperialismo estadunidense, deve ter nosso apoio, disse aqui a Leila. O Marconi Skarinski diz assim, Genuíno, como a esquerda e os petistas devem se posicionar em relação à eleição presidencial da Venezuela? Acho que você já falou bastante, né, Genuíno? Mas, enfim. Eu queria, Daphne, primeiro que a gente tem que acompanhar com simpatia e desejar a vitória do Maduro. Isso não significa que a gente vai repetir no Brasil a experiência da Venezuela. Cada país tem sua experiência, tem seu caminho. Nós não podemos fazer transferências mecânicas, não dá certo. Mesmo quando nós tivemos revoluções importantes, como a Revolução Cubana, como a Revolução Chinesa, como a Guerra no Vietnã, como a Revolução Bolchevique de 1917, não dá para ter cópia mecânica, nós temos que respeitar as características de cada país. O processo revolucionário, ele tem sua dinâmica, suas nuances em cada país. Portanto, apoiar não é copiar. Nós temos que ter apoio porque é importante a consolidação do processo de transformação na Venezuela. Eu tenho essa postura de simpatia. Agora, eu ter simpatia e apoiar, eu não estou concordando com tudo que acontece. Eu posso ter críticas pontuais, desse ou naquele ponto, não significa que nós não vamos torcer pela vitória do Maduro na eleição próxima da Venezuela agora, né, domingo. Muito bom. A gente já está aqui no nosso tempo quase final. A Márcia Carmo, que vai falar lá de Buenos Aires, vai chegar para falar um pouco também sobre América Latina conosco. Então, eu queria só pegar um ponto aqui do Brasil. O Tarcísio, né, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na quarta-feira, ele defendeu a privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Enfim, parece ali prometendo, olha, dizendo, né, eu sou o candidato de vocês, falando diretamente para a direita. Queria saber como é que você vê essa figura, Tarcísio, que está ainda abraçada com Bolsonaro, né, mas ali tentando se cacifar, digamos assim, como uma via, talvez, que não seja uma via que come de talher, que sabe usar os talheres, como disse aqui o Aquiles mais cedo. Você tem razão, Daphne. O Tarcísio é o Bolsonaro sem as extravagâncias, mas a essência é bolsonarista. E ele está caindo a máscara. Quando o Bolsonaro fala que é antissistema, que é contra o sistema que está aí, isso é uma enganação. E ele fala claramente o projeto de privatização dele. Primeiro, foi um escândalo a privatização da Sabesp em São Paulo. Segundo, a direita nunca ousou, tentou com a Petrobras, até mudando o nome, Petrax, né?
Foi Petrox, um negócio assim, não me Foi. lembro direito. Com a Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, isso a direita nunca ousou tomar esse tipo de iniciativa, no auge do projeto neoliberal dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Portanto, ele está tirando a máscara, está caindo. E eu acho que as ilusões que parcela da população tem no bolsonarismo, por causa do discurso um pouco antissistema, está caindo, porque o que o Tarcísio está defendendo é a radicalização do neoliberalismo da pior espécie. Esse neoliberalismo que já está sendo revisto em alguns países do mundo, como no caso da energia, a Europa está fazendo essa revisão em algumas privatizações e aqui ele está radicalizando. Portanto, eu acho que nós vamos ter um enfrentamento político no principal estado do país, que é São Paulo. Esse enfrentamento vai se dar na Prefeitura de São Paulo, né? Eu estou muito animado com o meu pré-candidato, Boulos, eu acho que está indo muito bem. A convenção foi vitoriosa, a presença do Lula, o discurso do Lula. Eu acho que nós estamos no caminho certo da mobilização popular. Ontem mesmo nós tivemos aqui no meu bairro uma reunião com os pré-candidatos a vereadores aqui do bairro, tentar fazer uma campanha conjunta, uma campanha unitária. Eu acho que é isso que reanima a esquerda, é isso que coloca a esquerda no caminho da ruptura, da transformação, da radicalização da democracia e, principalmente, de abraçar as ruas. A esquerda tem futuro quando abraça as ruas, quando se comunica com a sociedade. É isso que nós temos que cuidar para trabalhar com os dois pés, um pé na eleição e um pé na sociedade, no debate político. E é isso que nós temos que fazer. Portanto, eu entendo que essa roupagem nova do bolsonarismo, que você colocou muito bem, essa roupagem nova não deve iludir ninguém. Quer dizer, nós devemos aprofundar a crítica à natureza da extrema-direita. A extrema-direita, seja com Bolsonaro, com Tarcísio, com Zema, ela foi gerada na incubadora da crise do neoliberalismo. E ela é filha desse modelo que está em crise, é filha da precarização, da eliminação de direito, da privatização selvagem, da segurança para matar o povo pobre. Ela é isso. Ela é a barbárie política para defender os interesses de um modelo econômico que é decadente. E eu acho que cada vez nunca foi tão importante, Daphne, a resgatar o papel histórico de ter uma esquerda transformadora, não domesticada, uma esquerda que tem autonomia para não aceitar essa moderação e esse aliancismo que a gente vai abrir mão das nossas identidades, dos nossos projetos autônomos e independentes. Muito bom, Genuíno. Queria te agradecer demais. O pessoal lembrou aqui do nome que o FHC queria dar, era Petrobras. Muita gente lembrou, a gente ficou entre Petrox e Petrobras, mas era exatamente aqui. Quando a gente se esquece, o pessoal lembra rápido. Então, Genuíno, queria te agradecer demais a sua vinda aqui essa sexta-feira. Terça-feira a gente vai estar junto de novo no nosso Conversa de Política. Vamos estar juntos, Davi. Eu queria te comunicar que eu tenho aqui uma lembrança para te mandar. É o novo livro que eu tirei, Uma Vida em Entrevista, que são as marcas principais da minha vida, junto com o Nicodemo Sena e com o Sálvio Cotter. E eu preciso te passar esse livro, que é um depoimento muito corrido, muito franco, muito sincero com esses dois editores, o Nicodemo Sena e o Sálvio Cotter. Eu estou com esse livro para te passar. Próxima oportunidade que eu tenho no Rio de Janeiro, está separado aqui já com a dedicatória, porque eu gosto muito desses nossos diálogos em torno de questões mais profundas da conjuntura e do momento que a gente vive. Maravilhoso. Muito obrigada, Genuíno. Um grande beijo para você. Boa sexta-feira. Obrigada. Outro grande abraço, boa sexta-feira e bom fim de semana, Davi. Até terça. Até terça.